pode ser dignos da felicidade vivendo em felicidade? Quantos podem viver querendo e desejando a bênção, sendo eles adversários de si mesmo, trazendo maldição para si mesmo? Quantos malditos que plantando maldição até a 4ª geração? São estes os que me servem? São estes a família em mim? São estes os filhos benditos? Bendito esta mesa, bendito esta casa, bendita esta família, bendita esta aliança, bendito o ventre, bendito vossos filhos, bendito o vosso celeiro, ou maldito todas essas coisas? O mundo já na aflição, e a aflição se multiplicando no mundo pela maldade que o mundo tem plantado, e muitos têm amado o mundo e aborrecido a mim. Muitos têm comido do pão do mundo, não o meu pão. Muitos têm bebido do cálice da ira, do cálice da destruição, não do meu cálice. Muitos buscaram a maldade, a desunião, a separação, o egoísmo. Mas muitos não sacrificaram por amor, porque não existe amor no mundo. Então, muitos sem amor, sem coração, vagando sobre o vale da sombra da morte, estando todos mortos, sem vida. Como poderão os mortos comerem? Como poderão os mortos beberem? Como poderão os cegos contemplar a face, sendo cego? Como poderão as mãos dos preguiçosos ganhar o pão, se em si há preguiça e não há ânimo? Como poderão, na verdade, viver na firme convicção de que terão, quando não há fé em si mesmos? Quando que verdade, em que verdade deve haver? Se contraria todos os meus mandamentos? Como serão? E o que serão? Sem que eu os transforme. Apenas maldição. E viverão no deserto, viverão no vale da sombra da morte, viverão como mortos, tendo olhos não enxergando, tendo ouvidos não ouvindo, tendo boca, mas não tendo a verdade em tua boca, somente a maldição em tuas palavras, como espada desembainhada, destruindo a si mesmo e a muitos em teu redor. Eu vos ensino a verdade, aonde no mundo não há verdade. Porque o mundo no maligno, e o maligno não prega a verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. E o que mente não prega a verdade. Não tem amor e compaixão, porque ele não é misericórdia nem amor, e no teu coração não tem amor. Então no mundo não tem amor, nem misericórdia nem compaixão. Por isso, um será adversário do outro, e até mesmo começando dentro da tua própria casa. Quantos que parecem estar juntos, porém tão separados? Quantos que têm a imagem e semelhança dos vossos pais, não tendo os vossos pais no próprio coração, e não mantendo por obras, sendo mentirosos, ladrões e salteadores? Quantos que receberam e não retribuíram, por ser malignos e um coração enganoso? Quantos que têm o fôlego de vida pela vida daqueles que deu a tua vida e mataram aqueles que deu a vida, sem saber que a mesma espada também será derramado o teu próprio sangue? Quantos que têm olhos, mas não veem? Quantos com teus ouvidos que não estão ouvindo?
Quantos que pela ignorância, sem entendimento e sabedoria, viverão a tua própria ignorância e o teu mundo de ignorância. Pela maldade comerão o pão da maldade. Pela maldade beberão o cálice da maldade. Pela maldade em teu coração, por falta de amor, serão sozinhos. Não se unirão e não serão felizes em unir, porque não terá a bênção preparada, porque apenas hão de escolher, mas não hão de manter o que escolhe, porque não são capazes de manter o que escolheu, porque não tem amor e misericórdia. É apenas por um tempo. Por isso, o reino se divide e o repúdio vem, se tornam sozinhos. Isto é o que está acontecendo neste mundo. Muitos se entregando a si mesmo para a morte. Muitos escolhendo sem saber escolher. Muitos pedindo sem saber pedir. Muitos orando sem saber orar. Muitos buscando um caminho, perdidos nos grandes caminhos de perdição. Muitos vindo em minha casa, ouvindo e não dando ouvido, e andando nos mesmos caminhos da maldade que o mundo oferece. Quantos que diz que me conhecem, mas não fazem parte de mim? Quantos dizem que me amam, mas não guardam o que eu tenho ensinado? Quantos que dizem que têm por memória o amor do meu espírito e o meu sacrifício, e quantos na minha mesa não bebem comigo? Mas bebem com os escarnecedores, se assentam com eles. Quantos que se banqueteiam com alimento em sacrifício de morte, mas não comam do meu pão e não bebem do meu cálice. Quantos que escolheram teus próprios filhos, netos, genros, primos, sobrinhos, parentescos, e não reconhecendo a mim o vosso Deus, único e absoluto, que dei tudo a eles, não vindo à minha casa, não se assentando comigo e nem comendo comigo. Quantos que eu convidei para a ceia e não estão ceando. Eu preparei todas as coisas e são infiéis. Fiz o meu sacrifício dando a minha vida e a retribuição é a ingratidão por não comerem comigo e não beberem do meu cálice em estado de comunhão, que não tem comunhão comigo. Pensam que ficarão impunes, serão punidos. Pensam que não serão cobrados. Se uma criatura ofende a outra no direito de ser ofendido, venha cobrar, não serei eu também que irei cobrar pelas ofensas daqueles que me ofenderam? Irei cobrar. Não é dando que se recebe, não é plantando que se colhe, não é amando que é amado. Porque querem viver segundo a carne e espírito comigo, não tem comunhão. Quantos que não reconhecem que tudo que tem fui eu que dei, e diz que é do suor do teu rosto em face da tua carne, do teu poder, da tua própria capacidade e inteligência, quando na verdade não tem nada e não sabe nada. Mesmo assim não os toco. Deixo na tua ignorância e não mendigo pão. Se bancanteiam, se embriagam, crucificam-se, ofendem, matam e continuam nos mesmos banquetes. Naquele dia eu vou ter que separar o joio do trigo. Naquele dia eu vou ter que separar os que me amam e os que verdadeiramente não me amam. Não poderão dois viver juntos sem que eu haja concordância. Não poderão viver comigo, não concordando comigo os meus mandamentos. Não poderão dois estar juntos numa casa, quando o reino é dividido na própria casa. Então aquele que divide comigo se espalhará.
em minha casa não permanecerá. Porque escolheu outra casa, não a minha. Outro mundo, não o meu. Outros desejos, não os meus. Outros prazeres que não são os meus. Estes terão, na verdade, em si o que merece, porque eles mesmos serão réu confesso, porque escolheram, rebeliaram contra mim. E mesmo assim, por misericórdia e compaixão, eu permiti que eles tenham a sentença das tuas obras, a desobediência das tuas rebeldias, vindo sobre ele a maldição, a destruição de tudo. Que pela dor, não suportando, me invocando, terei a resposta. Bem-aventurado aqueles que me ouvem e dão ouvido às minhas palavras. Bem-aventurado aqueles que não se esforçam por si mesmo, mas são bem-aventurados guiados pelo meu próprio Espírito. Bem-aventurado aqueles que confiam em mim e jamais serão abalados ou destruídos, porque eu sou o único e verdadeiro Deus da divina providência em tudo. E eu estou batalhando, guerreando, suprindo tudo em prol de todos, porque eu sou o Pai de todos. Não há descanso para mim, e eu não descanso. Dia e noite eu trabalho. Meus ouvidos não estão tampados, mas atento à oração do meu povo. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, são os que me servem. E nem todos que buscam numa casa de oração são verdadeiramente obreiros em oração. Porque ora e não sabe orar, pede e não sabe pedir. Estão juntos, porém separados, num coração de maldade, como escarnecedores, se assentando no meio como joio, não sendo trigo, entre quatro paredes. Não podendo viver em estado de comunhão, vão se separar. Aí haverá separação do joio e do trigo. Aí haverá separação, a insatisfação da religião, porque ela não tem poder de mudar nada. Serão como um poço, um portal, um vazio na tua alma e de uma infelicidade eterna. Que a oração não supre, que o sacrifício não supre, que o jejum não supre, que a religiosidade não supre. E a única coisa que supre isto é o meu amor, a minha graça. Isto é que vos basta. E para ter a minha graça, é preciso achar graça a quem verdadeiramente é digno da graça. Tornai vós dignos da minha graça, para que a minha graça superabunde em vossa vida, e sejais agraciados por mim. Fazei, pois, o que vos tenho ensinado, por amor a vós mesmos. Dei ouvido, para que não pereçais perante mim, e não sejais destruídos. Dei ouvido às minhas palavras, os meus ensinamentos, e aprendei a orar, e a buscar e a pedir, e vos será dado, concedido a vós. Tenhai em vós a consciência de que não tenho o espírito da paciência, que é um dom, peça a mim, para que haja paciência para esperar no tempo por mim determinado, para que a bênção venha superabundar em vossa vida, porque muitos não têm o dom da paciência. Busque o amor, que é um dom. Busque a fé, que é um dom. Sem os dons é impossível viver neste mundo de iniquidade, porque o dom encobre multidões dos pecados e consola a vossa alma e vos dá força e ânimo para viver cada dia o seu dia no vale da sombra da morte e vencer o mundo como eu venci o mundo e o maligno, através do amor
através do poder da oração, de um jejum não fingido, mentiroso, mas de um sacrifício de amor e misericórdia ao teu semelhante, recebendo em ti mesmo a recompensa pelas tuas obras, plantando e colhendo os frutos da tua graça, sendo agraciado. Aprendei a viver e aprendei a receber. Aprenda a plantar para colher. Não plante a semente de espinhos, porque vão colher espinhos. Conheceis, pois, a semente que está em vossa mão e em vosso coração. Conheceis o Deus que criou a semente e dei graça e tenha comunhão com Ele. Não vos apegueis na semente, mas no dono da toda semente, que criou e que, semeando e multiplica, enriquece a todos. Porque sem mim nada sou. Então busca a mim. Vinde a mim. Todos vós estáis cansados e oprimidos neste mundo de iniquidade, eu vos aliviarei. Eu vos darei um novo coração. Eu vos darei uma nova mesa. Eu vos darei adjuntora, auxiliadora, o adjuntor, auxiliador, a tua carne, porque não é bom, conheço eu. E sei a necessidade do teu espírito, de que verdadeiramente estais sob verdadeiramente a graça do meu espírito. Buscai o dom para serem abençoados. Plantai o semente da bênção, para que as bênçãos sejam concedidas. Tenha em vós o conhecimento da sabedoria da obediência, para que a recompensa na obediência seja multiplicada em bênçãos e bênçãos e bênçãos. Não vos preocupeis com morte, porque não existe. Mas existe a morte, sim, no tormento eterno, no lago de fogo e enxofre, segunda morte. Existe a morte em teu coração, ainda com fôlego de vida, na aflição do espírito, por desobediência e por transgressão de mandamento, recebendo a recompensa de tuas obras, plantando a semente e colhendo os frutos da maldição do vosso próprio coração. Doutrinai vossa língua, que é um poder absoluto que destrói também a vossa própria carne, que traz à vossa consciência o conhecimento dos vossos erros. Quando vier o grande julgamento naquele dia e a grande punição, e serão crucificados e mortos e tormentados dia e noite no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Aprendei de mim. Guarda as palavras do meu espírito e escreva na tábua do teu coração. Fazei por memória. Faça a retrospectiva de tudo quanto eu falei, porque eu gravei na tábua do teu coração as minhas palavras. Vivei as minhas palavras, que são fiéis e verdadeiras. Dai ouvido, porque elas são santas e puras e imaculadas. Dei valor no meu sangue, que é o único poder de vida que dá vida e vida com abundância. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e que perdoo os pecados e as iniquidades multiplicadas, que tem misericórdia e compaixão dos que se convertem. Então convertam a mim. Deixai o mal e alimentai-vos de mim, e sede como eu sou. Resgatarei a vós, levarei, e estarão comigo em minha própria casa. Vou servi-los em minha mesa, e direi aquele dia: benditos do meu Pai, sentai-vos na minha presença, porque eu sou o vosso Criador, o vosso Deus, e vós, não rebeldes, obedientes, vós, contritos de coração, num novo coração, que achei graça, comei e bebei, fartai-vos em minha casa, em minha mesa, descansai do enfado da iniquidade, do vale da sombra da morte que vivestes, descansa na minha eternidade. Coma do meu pão e alimenta-te, e não terás mais fome. Beba o meu cálice, e não haverá sede. Esta é a palavra do meu espírito,
a esta congregação, aos meus predestinados. Não duvide da minha palavra, que da minha boca foi profetizado e até confirmado pelos profetas e profetisas na terra, de tudo que eu disse, porque se cumprirão. Esforça-te somente, faça a tua parte, tem de bom ânimo. Esforça-te, eu te ajudarei. Plante, eu te darei a recompensa e a multiplicação, porque eu sou o que dou semente a quem semeia, e eu sou o que multiplica e enriqueço. Então plante em teu coração, em tua vida. Não julgueis vossos filhos, não os maltratai. Não ofendei vossos filhos. Não desrespeite o teu semelhante. Não plante a maldade, mas plante a semente que vos dei. Não deixai o passarinheiro roubar aquilo que vos dei. Vigiai sobre a coroa que coloquei sobre a vossa cabeça, porque eu os glorifiquei na terra, sendo príncipes e senhores no céu. Vigiai para não perder a vossa coroa. Tenha sobre vós o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do adversário. Sede vós prudentes e levai sobre vós o capacete para a salvação da vossa alma. Os conhecimentos adquiridos tenha por memória dia e noite. Tem sobre vós o que vos dei, a coraça de justiça, para que a injustiça não prevaleça sobre vós, e para que os dados inflamados do inimigo não vos atinja e não derrame o vosso sangue, e não rouba o fôlego de vida da vossa alma. Calçai, para não serem feridos vossos pés, com o meu evangelho, com a minha palavra, com os meus ensinamentos, com a minha ciência, para serem privilegiados e benditos do meu Pai naquele dia, e para que eu ressuscite naquele dia. Andai sobre as minhas veredas, guardai as minhas palavras, praticai com zelo, e amai, pois, a vós mesmos, cada um a tua própria alma. Dei graça por tudo quanto tendes, porque vos dei os filhos que foram gerados do vosso ventre, para manter a vossa descendência. Benditos serão os frutos se educardes, se cuidardes deles, se derdes a eles as minhas doutrinas, os meus mandamentos, se ensinardes o caminho, ensina os vossos filhos os meus caminhos. Fortalecei vossos filhos pelo cálice da vida e pelo pão da vida, para que eles tenham vida em vida com abundância, e para que seja herdeiro e co-herdeiro de mim, das bênçãos até a 4ª geração. Quantos filhos rebeldes que não estão me ouvindo. Quantos maridos que não são maridos. Quantas mulheres que não são mais nem mulheres, mudando os costumes de mulheres, em rebelião contra o teu próprio corpo, numa mentira, tendo a imagem e semelhança do que é, e não suportando e querendo ser aquilo que eu não determinei que fosse. Grande será o ai naquele dia. Como poderão, na verdade, vossos filhos gerar e abrir as madres, se não quiseram gerar? Se praticar os abortos e impedir verdadeiramente a tua descendência no futuro. Por cobrança, posso abrir a minha madre e sobre a madre cobrar em vossos filhos a vossa maldade, para que eles não gerem aquilo que era para gerar e tu não gerastes. Para que eles sejam aqueles que desejou em teu coração ser o que não era para ser. E quantas mulheres querem ser varão, aonde os teus filhos como varão serão mulheres em desejo de querer,
por cobrança do desejo que tu estava em teu coração, gerou teus filhos até a 4ª geração. É assim que estão os afeminados na terra. Por aqueles que mudaram os costumes que eu, na verdade, determinei, em consubstância da vossa carne, para que os vossos filhos sejam escândalo da vossa própria casa no amanhã. E não entende porque eles são da maneira que são. Não entende porque eles nasceram assim. Não entende que é uma cobrança, que é a sentença da desobediência e dos desejos do vosso corpo e pelos desejos da vossa alma, mudando os costumes, desobedecendo a mim e aumentando as iniquidades em prazeres da carne, satisfazendo Satanás, o dragão, a serpente, o diabo. Serão selados em vossos filhos até a 4ª geração, de multiplicação de 70 vezes 7 mais, de geração em geração. Não são vocês que mudam os costumes, nem hábitos dos vossos filhos. São os vossos filhos que adquirem a maldição de vocês. Vossos filhos são o espelho que reflete a iniquidade das vossas obras do passado, manifestado e materializado no futuro em teus próprios filhos. Aprendam isso, porque eu sou o Deus da sabedoria, do conhecimento eterno, e eu sou o que tem resposta para tudo. E sou o que vos ensino hoje neste lugar. Grande é o cálice do ai. Grande é a multiplicação das lágrimas, dos que choram, sem poder ser consolados, porque tem que ser cobrado por ter plantado e tem que colher o fruto da tua desobediência. Ainda que chora, tuas lágrimas em vão para mim. Enquanto não pagar o último centil, não sairá da aflição do teu espírito. Mas bem-aventurado os obedientes, porque serão consolados e não chorarão. Limparei todas as lágrimas e não hão de chorar, porque não haverá sentença para eles pela obediência ao meu espírito. Não haverá maldição sobre a tua descendência ou sobre si mesmo. Tira a ignorância dos ensinamentos dos homens em teu coração. Não sede vós idólatras, tendo ídolos à imagem e semelhança de mim. Não vos apegueis em templo feito por mão de homens, mas desejai em teu coração o templo da eternidade, a minha casa é a morada no céu. Que a porta está aberta para recebê-los e cear comigo na mesa que está preparada. Não amontoa nada naquilo que não é teu, numa terra que não é tua e num universo que não vai viver. Não busque a riqueza da terra, que é grande maldição. Não busque a bênção, que é maldição. Não queira adquirir aquilo que está determinado, não tomar posse, não serão teu. Porque nu vieram, nu retornarão a mim. Saibam isso e aprendam. Vivei segundo a minha graça. Não vos preocupeis com nada. As demais coisas, segundo a necessidade, eu vou acrescentar. Não vos preocupeis com as portas fechadas, porque eu tenho as chaves e vou abri-las. Não vos preocupeis com o vosso celeiro, porque não me digarão o pão. Não vos preocupeis com nada, porque eu sou o que supre a necessidade de todos e de todos ao mesmo tempo. Eu vim para trazer a mensagem aos meus filhos, que a mim foi dado, para que nenhum se perca,
e eu ressuscite naquele dia. Eu prometi e vou cumprir. Plante. Fizeste o que era para fazer. Agora darei a recompensa do enfado de tanto estudar. E a porta que eu abri, que nunca se fechou, e tu passarás por ela. Comerás os frutos da tua obediência e do teu sacrifício. Crucificaste a tua carne com as enfermidades, na preocupação de adquirir aquilo que na verdade profetizei, e eu estou te selando a tua vitória.